Bom dia, pessoal. Vamos separar um material aqui e falar sobre exceção de pré-executividade. Trata-se de um conceito trazido, tá, por Pontes de Miranda e é importante no nosso estudo das defesas do executado e aqui mais uma possibilidade de defesa do executado para além dos embargos à execução que nós estudamos recentemente no nosso cronograma, ok? E eu começo falando sobre as dificuldades e as incompreensões da terminologia pré-executividade. A matéria alegada nessa pré-executividade como meio de defesa, elas possuem duas espécies de matéria a serem alegadas. A primeira espécie, elas só podem ser conhecidas quando alegadas expressamente pela parte interessada. Então, há necessidade de provocação do juiz, ok? As objeções são defesas que podem ser alegadas pelas partes, mas, caso isso não ocorra, devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. E aqui eu quero chamar a atenção da possibilidade de conhecimento de ofício. Por que eu quero chamar a atenção? Porque os requisitos para admissão da pré-executividade e objeção para o STJ é possível desde que preencha dois requisitos, e esses requisitos têm que ser memorizados por vocês. O primeiro requisito é que a matéria seja de ordem pública e, portanto, possa ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, senhores, é que não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido. Então, no primeiro momento, eu tenho a matéria a ser alegada é matéria que possa ser conhecida de ofício, matéria de ordem pública, e o segundo requisito é que nós estamos diante da desnecessidade ou que não haja necessidade de instrução probatória para o juiz e, portanto, faz-se necessário a instrução probatória, não cabe exceção de pré-executividade. Muita atenção para que vocês consigam, de alguma forma, relacionar aquilo que nós estudamos lá com a aplicação do 334 no embargos à execução, a sua possibilidade, a possibilidade de provas orais, a possibilidade de instrução em julgamento em sede de embargos à execução. Aqui na pré-executividade são dois os requisitos. O primeiro, matéria de ordem pública, portanto, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, e o segundo requisito é que não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o seu pedido. Se não há necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido, nós estamos falando da obrigatoriedade de, ao se interpor uma exceção de pré-executividade, que você tenha prova pré-constituída da sua alegação, ok? Então fica aí essa primeira dica. O segundo ponto interessante é a súmula 293 do STJ, com a qual eu quero mencionar aqui, comentar com vocês só um instante. A súmula 293, ela diz: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então, a súmula 393, mesmo que ela faça uma referência expressa à execução fiscal, compreende-se como aplicação em outras matérias que não só aquelas de execução fiscal, ok? Então, eu quero chamar a atenção aqui, quero pedir aos senhores muita atenção quanto a isso, ok? Então, não deixe de anotar aí a súmula 393 do STJ, 393, ok? E aí, nós temos um outro ponto interessante, surge quanto a essa matéria, se eu quero alegar o pagamento que eu estou sendo executado e eu quero, para minha defesa, a alegação de pagamento integral. Isso seria uma matéria de pré-executividade, portanto, com prova pré-constituída do pagamento, ou era necessário a interposição de embargos à execução para que eu possa me defender e apresentar toda a comprovação de que foi feito o pagamento. Então, quando eu tenho a matéria pagamento, trata-se de uma matéria passível de ser alegada em
exceção de pré-executividade ou essa matéria deve ser alegada em embargos à execução? Vamos ver o que diz a doutrina de Daniel Assunção, principalmente quando faz referência direta ao posicionamento do STJ. Vamos dar uma olhada? Essa matéria, esse tópico está lá no item 54.4, tá? do capítulo que nós estudamos, que é a exceção de pré-executividade. E para tornar mais claro, mais didático essa análise, para o STJ, a matéria, quando se alega em defesa o pagamento, ela está incluída no rol de matérias de ordem pública. Ora, e ele compreende o seguinte: a comprovação do pagamento é matéria de ordem pública e o não pagamento é que estaria submetido à alegação da parte, tá? E aí começam a surgir questionamentos. Ora, mas o pagamento não é matéria de ordem pública, o pagamento é matéria de ordem de interesse exclusivo do devedor, porque o devedor que tem interesse em dizer que está pago, isso não seria matéria de ordem pública, ok? Bom, nesse caso, o STJ entende que o pagamento inclui-se no rol de matérias de ordem pública, portanto, possível sua alegação em exceção de pré-executividade. Porém, é necessário essa alegação tenha a prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação de prova ou produção de prova de outra natureza que não seja documental na própria execução, ok? Então, muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado com essa questão. Então, se você tem uma prova, uma prova documental, você vai entrar com exceção de pré-executividade. Agora, se você depende de dilação probatória para comprovar o pagamento, aí não é exceção de pré-executividade. Então, o segundo requisito é que baliza se o pagamento será feito. A defesa com a alegação de pagamento será feita mediante exceção ou se será feita mediante embargos. E a doutrina trata também um exemplo do alegação de excesso de execução, ok? Essa alegação, ela pode ser da mesma forma tratada em exceção, como também tratada em embargos. Porém, é necessário a compreensão se há ou não a necessidade de dilação probatória, tá? E outro ponto relevante, que aqui eu encerro esse pequeno pedaço da parte das matérias compatíveis com cada uma das defesas, é que para o STJ, quando nós estivermos diante da alegação de matéria, taxa de juro, comissão de permanência e capitalização, quando estiver discutindo esses pontos, tá? No excesso de execução, não se admite a alegação por via de exceção de pré-executividade, ok? Isso está bem claro, isso está bem especificadinho para vocês lá, é extremamente relevante que vocês analisem isso, ok? Bom, recebida a exceção de pré-executividade, abre-se para a parte contrária apresentar o contraditório e a ampla defesa. Isso porque nós estamos diante de uma possibilidade de um movimento dialético. Bom, após a manifestação do executado, ok? Então foi lá, manifestou o executado, tá? E aqui qual o fundamento legal? Artigo 10, porque você não pode, mesmo que seja matéria de ordem pública, pelo artigo 10 do CPC, você não pode decidir sem o conhecimento ou aquilo que nós rechaçamos com o atual CPC, que é quando você tem a decisão surpresa, tá? Então, pelo artigo 10, você abre para a parte adversa manifestar, mesmo que seja matéria de ordem pública e não haja dilação probatória, pelo princípio do contraditório, pelo princípio da ampla defesa e pela vedação de decisão surpresa, prevista lá no artigo 10 do CPC, você abre, então,
para que a parte adversa se manifeste. Bom, a parte veio e se manifestou, tá? Ok. Então, vejam que o juiz, ao receber a exceção de pré-executividade, ele pode rechaçar de plano ou ele pode abrir vista para a parte adversa. No nosso caso aqui, ele abriu vista para a parte adversa, conforme determina o artigo 10 do CPC, e uma vez que, mesmo sendo matéria de ordem pública, ele recebe a manifestação da parte adversa e julga, ele vai julgar a exceção de pré-executividade. Nessa exceção, o juiz, então, ele pode adotar três hipóteses no seu julgamento. E eu separo para vocês no material, que está disponível no SIGA, essas três hipóteses de julgamento. Ele pode defere o pedido, então ele acata a exceção de pré-executividade e extingue a execução. Então, ele defere o pedido e extingue a execução, ok? Então, ele defere o pedido e extingue a execução. Isso ocorre mediante sentença. Então, ele vai extinguir a execução e deferir a exceção de pré-executividade, né? Mediante sentença. O recurso cabível é a apelação, primeira hipótese. A segunda hipótese está também no material de vocês, e eu quero chamar a atenção, ele indefere o pedido. Se ele indeferiu o pedido, ele vai o quê? Dar prosseguimento à execução. Então, ele indefere o pedido e dá prosseguimento à execução. Como se trata de uma manifestação incidental, senhores, o recurso cabível é o agravo de instrumento, ok? Então, a exceção de pré-executividade, ela é uma manifestação incidental e se o juiz indeferir, há a continuidade da execução. A execução continua normalmente e, portanto, se ele recorrer desse indeferimento da exceção de pré-executividade, ele o fará mediante agravo de instrumento, pois se trata de uma decisão interlocutória, ok? Muita atenção, duas hipóteses, deferimento e indeferimento, extinção da execução, que é a referência, ou o prosseguimento da execução, que faz com que essa decisão de indeferimento se torne uma decisão interlocutória. Por último, a terceira hipótese, deixar de decidir o pedido. Ora, quando que ele deixa de decidir o pedido? Pessoal, quais eram os dois requisitos para a exceção de pré-executividade? O primeiro requisito, matéria de ordem pública. O segundo requisito, de que não tivesse a necessidade de instrução probatória, de dilação probatória, a necessidade da prova vir pré-constituída. Aqui, nesse caso, quando o juiz se depara na necessidade para o julgamento da exceção, a necessidade de dilação probatória, ele deixa de decidir o pedido, porque há necessidade de produção de prova, remetendo o tema aos embargos. Então, o que ele faz? Ele deixa de decidir o pedido, porque há necessidade de prova, e remete o debate da alegação. Ele diz, olha, nós vamos discutir essa matéria lá no julgamento dos embargos. Essa decisão que deixa de apreciar o pedido pela necessidade de dilação de prova e remete a matéria aos embargos, ela possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante agravo de instrumento, ok? Então, três são essas as hipóteses aí para que o juiz. E por fim, eu encerro aí essa pequena explicação sobre a sobrevivência da exceção. Há sim a sobrevivência no sistema atual da figura que nós estudamos agora, que é a exceção de pré-executividade, ok? Pessoal, eu me despeço aqui, é um pequeno vídeo, uma pequena aula para uma explicação de uma matéria, para auxiliá-los aí no estudo da aula assíncrona. Não deixe de assistir a aula síncrona que nós temos nessa terça-feira, ou que você vai assistir na sexta,
na terça-feira passada para a sequência do material, tá joia? Um forte abraço aí para todos, continue os estudos e vamos até o fim do semestre com muita garra aí. Um abraço.